vítima das minhas palavras. Só sei amá-lo com toda a alma. Por mais que eu tente falar com Deus, há sempre algo a mais pra falar, e um tanto mais pra escutar. Falar com Deus, pra falar de Deus. Falar com Deus, pra falar de Deus. Eu só sei dizer: Deus é amor. 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 Por mais que eu tente falar com Deus, há sempre algo a mais pra falar, e um tanto mais pra escutar. Minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morrestes por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino dos céus. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás, e no teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, creio sempre em ti. Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós. De mil caminhos nos conduzes a uma fé, e por mil estradas onde andarmos nós, qual semente nos levará? Qual semente nos levará?
Olá, irmãos e irmãs do nosso querido programa Lavra a Palavra, esse momento de intimidade com a Palavra de Deus, de mergulho na plenitude da graça de um Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Então vamos entrar nessa comunhão, nessa amizade, nesse amor desse Deus que é um em três pessoas, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Nós vamos refletir sobre a missão da Trindade, a missão do Pai, a missão do Filho, a missão do Espírito Santo. A nossa fé cristã, toda ela, de cabo a rabo, inteiramente, ela é uma fé trinitária, baseada no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Deus que é profundamente comunhão, comunidade. Deus não é solidão, Deus é comunhão. Pai, Filho e Espírito Santo. Lembrando também que a nossa fé também é cristocêntrica, é o Cristo no centro, aquele que foi morto e ressuscitado. Ele que venceu a morte, venceu as trevas e quer te dar, e quer me dar vida plena e vida em abundância. Então vamos pedir a graça de Deus, o derramamento, a efusão do Espírito Santo na nossa vida, no nosso coração, nos nossos caminhos, na nossa mente. Vamos reconhecer a nossa condição de seres humanos contraditórios, efêmeros, transitórios. Nós passamos e apenas Deus fica. Apenas o amor de Deus, esses rastros amorosos na nossa história, na nossa caminhada, nos nossos passos, na nossa vida, esses passos de Deus é que ficam, que deixarão marcas no solo, que deixarão marcas na história. É por isso que devemos viver como se fosse o primeiro e o último dia da nossa vida. Não sabemos quando Deus nos chamará. É por isso que nós devemos viver bem todos os nossos dias, todas as nossas horas, todos os nossos minutos. Viver bem na amizade de Deus, na graça de Deus. Sim, Senhor, derrama o Teu Santo Espírito sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, ilumina as nossas decisões, ilumina a nossa mente, retira a nossa cegueira, que nós possamos realmente enxergar aquilo que Tu queres, o Teu projeto de vida, de paz e de santidade. Tu que és a própria misericórdia encarnada, Tu que és a palavra viva de Deus, que tira o mal do mundo, que liga o homem a Deus. Tu que ligas o humano com o divino. Tu se fizestes Deus, Tu que és Deus, se fizeste homem, para que a gente pudesse adentrar a comunhão divina, a comunhão plena da Santíssima Trindade. Dai-nos o sabor da vida, o sabor do Espírito Santo. Quantas pessoas que caminham ao léu sem saber sobre a sua missão, sobre a sua vocação, sem sentir o amor de Deus, sem sentir essa paz a qual todos nós somos chamados a sentir essa paz, a sentir esse amor, para que realmente possamos ser plenamente filhos de Deus, adoradores em espírito e em verdade. Tu que dissestes: derramarei o Espírito Santo. O Espírito Santo será vida e santidade para cada um de vocês. Derrama nesse momento, como Tu fizestes aquela vez em Pentecostes, onde os apóstolos estavam reunidos no cenáculo em Maria Santíssima. E eles estavam com muito medo. Quantas pessoas que ainda sentem medo? Dai-nos, Senhor, essa liberdade no Espírito, essa liberdade interior, para que possamos dar passos concretos na Tua graça, para que possamos ser realmente filhos de Deus, caminhar na Tua amizade, caminhar na Tua luz. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua divina consolação por Cristo Senhor nosso. Amém.
Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos aqueles ainda que não recorrem a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Que a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Levanta-se, Deus, intercedei na bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Então, o nosso Lavra a Palavra com o Ricardo Ferrara será o Evangelho de domingo, o Evangelho dominical, a Palavra de Deus, a partir do Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículos de 12 a 15. Então, acompanhe conosco, pegue a Palavra de Deus e mergulhe em plenitude nessa Palavra que Deus quer falar com você. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis agora suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas futuras. Ele me glorificará, porque receberá o que é meu e vos anunciará. Tudo o que é o Pai tem é meu. Por isso vos disse, ele receberá do que é meu e vos anunciará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um vento forte soprará e encherá de luz e vida esse lugar, e todos sentirão o seu amor, a plenitude e a alegria, a mais sublime paz. Envia teu Espírito Consolador, derramando sobre nós a tua luz. Vem, Santo Espírito de Deus, vem iluminar a nossa vida. Vem, Santo Espírito de Deus, vem nos conduzir, divina luz. Dai-nos os teus dons para que possamos ao mundo inteiro anunciar o teu imenso amor, para que todos compreendam Pentecostes, aquele dia tão bonito em Jerusalém. Envia teu Espírito Consolador, derramando sobre nós a tua luz. Vem, Santo Espírito de Deus, vem iluminar a nossa vida. Vem, Santo Espírito de Deus, vem nos conduzir, divina luz. Vem, Santo Espírito de Deus, vem iluminar a nossa vida.
divina luz, nos conduzir, divina luz. Amém. Então, caros irmãos, vamos conversar sobre essa palavra tão rica, tão frutuosa, tão maravilhosa, que é esse Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículos de 12 a 15. Então, antes de entrar a fundo na exegese, na explanação da palavra de Deus, vamos nos lembrar, vamos nos recordar as solenidades que a igreja celebra, que ela é muito importante. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, acontecimento, fato central da fé cristã. Paulo diz que se Cristo não ressuscitasse, seria vã a nossa fé. Cristo é tão importante que conseguiu dividir a história em dois momentos, antes dele e depois dele. A paixão durou apenas algumas horas, a ressurreição repercute e dura até hoje, porque quer nos mostrar que a morte não tem poder, que as trevas não têm poder, que Cristo pode vencer as trevas, que Cristo pode vencer todo choro, todas as trevas, todas as mortes do nosso meio. Depois temos um outro acontecimento, que é a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo cumpriu plenamente a sua missão. Como diz o profeta Isaías, Eis que venho fazer a sua vontade, ó Pai. Esse foi o grande projeto, foi o grande plano de Cristo. Ele não veio fazer a própria vontade, ele veio fazer a vontade do Pai. E cumpriu ipsis literis, plenamente isso. E ascendeu aos céus, para que pudesse derramar o Espírito Santo, não somente sobre os apóstolos, mas em cada um de nós, para que a gente pudesse recordar, lembrar os acontecimentos e as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, de um Deus comunhão, de um Deus comunidade, que não é um Deus solidão, é um Deus comunidade, que faz comunidade sempre em unidade, uma diversidade que é uma plena unidade. E mais para frente nós vamos ter também algumas solenidades, que é o Santíssimo Corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, o corpo e sangue de Jesus Cristo. Nós vamos ter também a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, esse coração de Jesus que se esvaziou de si mesmo, doou tudo o que ele poderia doar para cada um de nós, que é a doação máxima da pessoa, esse amor pleno, ágape, gratuito, que Deus tem para cada um de nós e que derrama para a gente também, para que a gente possa ter essa condição de amar sem condição, amar até o extremo, amar até os inimigos. O próprio Cristo falava: se vocês amam aquele que vocês amam, qual é a virtude? Qual que é o mérito? Os pagãos não fazem isso? Agora você vai ter mérito, você vai ter a virtude se você amar aquele que vos calunia, aquele que vos persegue, aqueles que é a pedra no sapato, aquele que são os seus inimigos, porque Deus ama a todos e faz chover uns bons e com os maus. Então é exatamente dentro desse contexto, dessas solenidades, que se circunscreve essa solenidade da Santíssima Trindade, a partir desse texto que fala sobre o envio do Espírito Santo. Cristo cumpriu a sua missão muito bem, plenamente, ascendeu aos céus e derramou o seu Santo Espírito. Mas a partir desse contexto do Evangelho segundo São João, ele está falando sobre a vinda do Espírito Santo. Ele está conversando, orientando os seus discípulos. Ele está falando: olha, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas ainda vocês não podem suportar. Ainda vocês não têm a capacidade de entendimento, vocês não têm a capacidade de compreender. Imagine você
que os discípulos estiveram o tempo todo com nosso Senhor Jesus Cristo. Escutou o tempo todo as palavras de Jesus. Nem sempre eles compreenderam Cristo. Nem sempre eles entenderam bem a mensagem. Houve muita compreensão, houve traições, houve muitas querelas, muitas divisões, mas mesmo assim eles ainda estiveram próximos de Cristo. Eles foram testemunhas oculares que Cristo veio nessa terra sob forma de pessoa, padeceu, foi sepultado, provou da condição da morte, mas conseguiu vencer, ressuscitou. Nem sempre os discípulos compreendiam aquilo que Cristo falava. Muitas vezes a palavra de Cristo era muito dura, não entrava na cabeça deles, eles não estavam de coração aberto, eles não acolhiam muitas vezes a palavra de Jesus. É por isso que Cristo falava: nem sempre vocês vão conseguir entender aquilo que eu vou dizer. É preciso que o Espírito Santo possa ser derramado, que vocês acolham esse Espírito Santo, porque ele será o seu mestre, ele será o seu guia. É ele que vai se recordar as palavras que eu disse ao pé do ouvido para vocês, o que eu disse também abertamente a cada um de vocês, os ensinamentos, tudo o que eu disse, tudo o que eu fiz, o Espírito Santo haverá de recordar. Então o Espírito Santo é a memória de Deus que é derramada na nossa vida, através do nosso batismo, através da nossa confirmação. Quando a gente pede o derramamento, a efusão do Espírito Santo, é Ele que nos transforma, é Ele que nos aproxima de Cristo, que nos aproxima da vida íntima, da comunhão da Santíssima Trindade. Então nem sempre os apóstolos estavam abertos à palavra de Deus, ao Espírito Santo, à mensagem de Cristo. Cristo falava: o Espírito Santo vai ser enviado. Tenham simplicidade, abertura de ser, abertura do coração. É Ele que vai guiar vocês para a verdade, dirigir, orientar vocês para a verdade. E Cristo dá algumas características para aquelas pessoas que realmente têm a presença do Espírito Santo. Preste atenção. A primeira: não fica falando de si, não fica fazendo marketing pessoal. Aquele que fala em nome de Deus, fala de uma mensagem que é maior do que si. A mensagem de Deus é maior do que eu, é maior do que você. A própria presença de Deus é maior do que eu, maior do que você. Se você ver a vida dos profetas, eles falam mais da palavra de Deus, anunciam e denunciam e muito pouco falam sobre si. E Cristo, quando fala de si, ele fala de um reino, ele fala da palavra de Deus. Não é simplesmente marketing, não é simplesmente um marketing pessoal. Está ligado, está intrínseco à sua própria missão. Então não é marketing pessoal, não são palavras jogadas ao vento. Então, quando eu fico falando apenas de si ou de mim, eu esqueço que eu vim anunciar a palavra de Deus. Mas eu preciso beber dessa palavra de Deus, eu preciso sentir esse amor de Deus, ter comunhão com Deus, ter comunhão com esse amor, me deixar tocar por esse amor, por essa palavra de Deus, para que eu possa proclamar de cima dos telhados a palavra de Deus. Como é que eu vou falar do amor de Deus se eu não me deixo tocar por esse amor, se eu não me deixo ser interpelado por esse amor, se eu não deixo essa palavra definitivamente ferir o meu coração, rasgar o meu coração, para que realmente ele possa ser curado, transformado, para que eu possa ser realmente outro Cristo, para que possa ser uma nova criatura, a imagem e semelhança de Deus. Então essa é uma das características, não ficar falando de si, apenas de si. A mensagem de Deus é maior do que o mensageiro. Então o holofote tem que ser a palavra de Deus, a mensagem de Deus, e não no próprio mensageiro.
Então, o mais importante, a grande novidade, não sou eu, não é o mensageiro que fala para você, mas é a palavra de Deus, é aquilo que Deus quer transmitir para você, aquilo que Deus quer comunicar para você. Novidade perene, eterna novidade, que é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, que quer fazer presente, quer fazer morada, quer fazer vida aí no teu coração. E ele falará de Deus, falará de Cristo, falará das coisas que haverão de acontecer. Então o Espírito Santo fala sobre Cristo, fala sobre as palavras de Cristo, fala sobre os feitos de Cristo. E fala também o que é próprio de Deus, que é próprio do Pai. E o Espírito recebe aquilo que é de Cristo e anuncia as palavras de Cristo, porque as palavras de Cristo é exatamente as palavras de Deus. O Espírito Santo, ele glorifica a Jesus, porque ele é o próprio Deus. Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Então não há contradição em ambos. Aquilo que Cristo fala está em consonância ao pensamento de Deus. E aquilo que o Espírito Santo transmite é aquilo que Cristo falou e aquilo que está perenemente, eternamente no pensamento de Deus. E olha só, a missão de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Deus cria o mundo e sustenta o mundo com a sua palavra. E quando cria o mundo, cria através de Jesus, que é o próprio Verbo. Deus fala: faça-se o sol, faça-se a lua, faça-se a terra, faça-se os animais, façamos o homem à sua imagem e semelhança. No Gênesis, quando ele fala façamos o homem à nossa imagem e semelhança, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo, que acaba criando através do sopro de vida, através do Verbo de Deus. O Verbo de Deus é criador, ele cria o tempo todo e subsiste na existência. Então Jesus, ele é o Verbo divino, é o Verbo que cria, que liga o homem a Deus, que reata a graça, que liga o humano com o divino. Ele é o nosso Redentor, ele é o nosso Salvador. É muito mais do que um profeta. E o Espírito Santo, Paráclito, o nosso advogado, o nosso defensor, aquele que se coloca ao lado, aquele que nos recorda as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é essa a dinâmica da Santíssima Trindade. Deus não é solidão, Deus é comunhão. E nós somos convidados a construir também unidade. Porque onde há unidade, há aí a presença do Espírito, há aí a presença da Santíssima Trindade. Onde há a divisão, há aí a ação demoníaca por excelência, diabolos, aquele que divide, aquele que fere a unidade. Então sejamos promotores da unidade, vamos construir comunidades, mas vamos primeiro ser reconciliados com Deus, para também que possamos nos reconciliar com os nossos irmãos, para que possamos ser cada vez mais semelhantes ao coração de Jesus. Então, estamos reunidos para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que essa palavra possa ser santidade na tua vida, possa frutificar, possa te fazer crescer na fé, na caridade, na esperança e também na unidade. Deus abençoe a todos, tenhamos todos uma boa semana, fiquem em paz e até a próxima, se Deus quiser. Mais que eu tente falar de Deus, sou vítima das minhas palavras. Só sei amá-lo com toda a alma. Por mais que eu tente falar com Deus, há sempre algo a mais pra falar.
tanto mais pra estudar. Falar com Deus, pra falar de Deus. Falar com Deus, pra falar de Deus. Eu só sei dizer: Deus é amor. 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 Por mais que eu tente falar com Deus, há sempre algo a mais pra falar, e um tanto mais pra escutar. Falar com Deus, pra falar de Deus. Falar com Deus, pra falar de Deus. Eu só sei dizer: Deus é amor. 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 Por mais que eu tente